Olá, meus amigos. Bem-vindo ao canal Velho da Periferia. Considere no final a possibilidade de você deixar um like se gostar do conteúdo ou um dislike se não gostar. Considere também a possibilidade de você assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo com as pessoas. A gente agradeceria muito. E aí, então vamos ao assunto do dia. O assunto do dia hoje é sobre o governo Temer. Nós vamos falar do período do governo Temer, um período de 2 anos e 4 meses de governo, que foi bastante intenso, né? Só que antes de falar sobre o governo Temer, eu gostaria de falar um pouco sobre a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato foi uma operação, então, como a gente viu no vídeo anterior, que foi para desbaratar uma quadrilha que estava agindo no Poder Executivo, dilapidando especialmente as estatais da área de energia do país, seja ela petrolífera, seja ela elétrica, até a energia nuclear foi dilapidada. Assim. Aquela operação, a Operação Lava Jato, deu para a gente assim, uma esperança muito grande de que o Brasil estava começando a ser passado a limpo. Ela foi muito baseada na Operação Mãos Limpas da Itália, quando desbarataram lá a máfia italiana. A gente estava vendo que as pessoas responsáveis por conduzir aquela operação lá estavam conduzindo ela com o mesmo afinco que a Mãos Limpas da Itália fez, só que evitando de cair naquele erro final lá da Operação Mãos Limpas na Itália, porque lá, quando de repente o sistema político, o establishment, percebeu que tinha que botar um fim naquilo lá, botou um fim e as pessoas que estavam sendo investigadas voltaram. E aqui a gente estava vendo que as coisas estavam caminhando para ser o contrário, parece que eles estavam se vacinando contra isso aí. Infelizmente não foi isso que aconteceu, todos sabem, né, que a hora que a Operação Lava Jato começou a chegar muito próximo das pessoas que mandavam efetivamente ou que mandam efetivamente nesse país, a Operação Lava Jato foi simplesmente dizimada. O último ato nesse sentido aí foi uma decisão monocrática que anulou todos os processos contra o José Dirceu, que está sendo recorrido ainda, o Ministério Público vai tentar recorrer, mas o Gilmar Mendes tomou a decisão monocrática de anular todos os processos que a Lava Jato abriu contra o José Dirceu, foram cancelados pelo Gilmar Mendes, com a argumentação de que aquilo que foi aplicado ao Lula valia também para ele, para o José Dirceu, ou seja, a suspeição do ministro Sérgio Moro, que foi o motivo que acabou com a Lava Jato mesmo de verdade lá no caso do Lula, né? Para o caso do Lula e de muitos empreiteiros, a suspeição do juiz Sérgio Moro foi o motivo usado para anular os processos, como se só o juiz Sérgio Moro tivesse agido naquele processo, naquela operação lá. Mas o Sérgio Moro deu a sentença, foi confirmado pelo TRF4, depois foi confirmado pelo STJ, até o STF já tinha analisado em vários momentos as questões da Lava Jato e então, mas o Sérgio Moro lá na base, aquela cartinha pequenininha lá na base, disse que ele não tinha isenção suficiente para julgar. Por causa disso, o Lula foi descondenado. Ele não foi absolvido, mas foi descondenado. E aí aplicaram para o Zé Dirceu, recentemente aplicaram para o Zé Dirceu. Infelizmente, então, a Operação Lava Jato ela foi descontinuada, exatamente do mesmo jeito que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália. E isso doeu muito para a gente, né? Doeu muito para a gente por quê? Porque as pessoas devolveram dinheiro, fizeram delações premiadas, devolveram dinheiro, e se devolveram dinheiro não foi porque estavam com medo, não. Eles devolveram porque eles tinham roubado, eles tinham corrompido. Era dinheiro de corrupção. Então foi desvendado um grande esquema de corrupção, e de repente, primeiro por causa do CEP, né? Não podia ser jogado em Curitiba, depois da Vaza Jato, que depois a gente pode discutir isso também, por causa da Vaza Jato, decidiu-se que o juiz de primeira instância não era imparcial, ele era parcial. Foi assim que a Operação Lava Jato acabou.
Foi assim que ela foi enterrada, e aí a gente meio que perdeu a esperança desse país tomar jeito. Então, dito isso, vamos entrar no assunto do dia mesmo, que é o governo Temer. Como eu coloquei na capa desse vídeo de hoje, o Michel Temer assumiu o governo com a difícil missão de despetizar o país. O que é despetizar o país? Era tirar tudo aquilo que o PT tinha feito nos últimos 14 anos, né, de governo. Faltava só 2 para eles completarem os 16 anos. Aí o Michel Temer, que já estava exercendo pela segunda vez o cargo de vice-presidente da República, ele assumiu depois que, aliás, ele assumiu interinamente quando o Senado aceitou o processo de impeachment da Dilma, e depois assumiu definitivamente quando o Senado cassou o mandato da Dilma. E ele assumiu prometendo colocar o Brasil nos trilhos de novo. Ele não assumiu prometendo resolver o problema, não, mas colocar o Brasil nos trilhos, né, para o Brasil começar a deslanchar, o Brasil começar a caminhar. E nesse sentido aí, desde cedo ele deixou muito claro que ele não fazia muita questão de disputar a reeleição, não. E isso aí fez toda a diferença no mandato dele, nesse pequeno mandato dele. Por quê? Porque se ele falasse que queria a reeleição, ele já ia ter objeções, logo de início, lá ele já ia ter objeções, todo mundo ia ser contra ele, porque na verdade estariam lidando com um candidato, com um pré-candidato à presidência da República. Quando ele dá todos os sinais de que não iria disputar a reeleição, ele começou a abrir portas e fez um governo realmente de recuperação. Ele fez coisas ali que hoje a gente fala que o Bolsonaro, com Paulo Guedes, fez um monte de coisas, fez bastante coisas, mas quem forneceu as bases para o Paulo Guedes e o Bolsonaro fazer o que precisava ser feito foi o governo Temer. Ele fez algumas reformas interessantes, algumas reformas que o Brasil precisava. Das grandes reformas que estavam na agenda para o Brasil entrar nos trilhos, mesmo de verdade, ficaram para os outros governos: a reforma previdenciária, a reforma tributária e a reforma política. A reforma política é essa que tem que ser feita de todo quanto é jeito, porque, como diz o pessoal aí, é a mãe das reformas. Mas as outras reformas, como a reforma trabalhista, que foi uma reforma muito importante que o Temer empreendeu, essa reforma aí começou a dar uma cara meio diferente para o Brasil nas relações de emprego. Essa reforma consistia no quê? Consistia em flexibilizar a CLT. E o que era flexibilizar a CLT? É dar mais importância, dar mais peso para os contratos do que para a lei. Isso aí foi motivo de muita briga com os sindicatos, né? Mas essa questão de dar mais peso ao contratado do que ao legislado, isso aí fez com que a relação entre empregado e empregador ficasse mais leve, ficasse mais suave. No bojo também dessa reforma trabalhista, na verdade, não foi uma super reforma trabalhista. Foi uma reforma possível e necessária. Naquele momento lá era necessária. O desemprego estava muito grande e tomaram algumas medidas no campo trabalhista, propuseram algumas medidas no campo trabalhista e foram aprovadas. Deu uma arejada assim na relação empregado-empregador. Eu gostaria de destacar algumas aqui. A primeira delas, eles aprovaram a possibilidade de terceirizar serviços. Todos os serviços, mesmo as atividades fins das empresas poderiam ser terceirizadas. Antes a legislação coibia esse tipo de prática. E aí nessa reforma aí já foi contemplado isso aí, podia terceirizar. Na verdade, isso aí ocasionou um pouco de um aumento no desemprego, na taxa de desemprego, porque a terceirização, de certa forma, no primeiro momento, assim, vem dispensar algumas pessoas, né, várias pessoas, para serem utilizados terceiros, e essas pessoas que são dispensadas, elas voltam no mercado de trabalho para procurar emprego, e
pela sistemática de cálculo do índice de desemprego, as pessoas que estão procurando emprego é considerado desempregado. A outra questão que teve um impacto bastante grande na aceitação da reforma, na aceitação por parte dos empregados, não dos sindicatos, né? Foi a questão do imposto sindical. A partir daquele momento lá, eles declararam que o imposto sindical deixava de ser obrigatório. Porque o que acontecia antes? O imposto era compulsório. Todo trabalhador pagava um dia de salário por ano para a categoria. Independente de ser filiado ou não ser filiado a sindicato, ele pagava um dia de salário. Todo mês de março era descontado lá um dia de salário do empregado. E ia para o sindicato da categoria. Isso aí fomentava uma série de coisas nos sindicatos, nas federações de trabalhadores, nas centrais de sindicatos, esses negócios. E a partir do momento que houve essa mudança, os sindicatos eles só podiam descontar aquela contribuição sindical das pessoas que concordassem com isso. Então não era compulsório, era por adesão. E aí dá para vocês verem, né, a grita que os sindicatos fizeram. De repente, de uma hora para outra, a fonte de receita deles acabou. Imagina o que é você pegar toda a massa trabalhadora no Brasil e tirar um dia de salário de cada um desses trabalhadores e distribuir pelos sindicatos, pelas centrais sindicais, pelas federações de trabalhadores. Inclusive, se vocês ver recentemente aí, tomou-se uma decisão na Justiça, não sei se foi na Justiça do Trabalho ou no STF, que os sindicatos podem cobrar, eles podem voltar a cobrar essa contribuição sindical dos empregados daquela categoria, desde que seja aprovado em assembleia. Então, a assembleia, você pega aí uma categoria que tenha lá, sei lá, 100 mil funcionários. Na assembleia de um sindicato, vai dar o quê? Vai dar 500 pessoas, 300 pessoas. Se essa assembleia aprovar que tem que pagar a contribuição sindical, aquele sindicato lá pode cobrar para todos os trabalhadores da base sindical dele, do território sindical dele, ele pode cobrar o imposto sindical. A menos que a pessoa vá lá e deixa uma carta desautorizando isso aí. Então, eles mudaram a lógica da coisa. Ao invés de fazer o trabalhador ir lá para falar assim, não, eu quero contribuir com o sindicato, eles inverteram a lógica da coisa. Ele tem que chegar lá e falar assim, eu não quero contribuir. E aí o que está acontecendo? Recentemente a gente vê muitas reportagens de filas quilométricas de pessoas indo nos sindicatos para deixar um documento lá dizendo que não quer que desconte a contribuição sindical. Uma terceira coisa muito importante, no meu ponto de vista, essa reforma trabalhista trouxe, foi uma questão envolvendo os processos trabalhistas, as reclamatórias trabalhistas na Justiça do Trabalho. Eu não sei se eu já falei aqui, mas além de economista, eu sou advogado também. Não gosto muito não, mas já atuei em algumas ações trabalhistas. Gente, não é fácil, não é fácil. Um tempo atrás aí, eu peguei uma ação trabalhista do empregador, defendendo o empregador, que o empregado estava pedindo R$210 mil para o empregador. Aí o empregador veio desesperado. Como é que eu faço? O que eu faço aqui? Aí eu peguei, analisei a questão, né? Falei, não, pode ir. Vamos brigar nisso aqui, que você não vai pagar nada, não. Que você não deve nada disso aqui, né? E o que acontece? O que acontecia antes da reforma de 2017 do governo Temer? Uma ação dessa aí, o cara pedia esse valor absurdo e chegava lá, perdia. Ele pedia lá o quanto ele queria, ele perdia e não acontecia nada com ele, não tinha punição nenhuma, nada, nenhuma. Com aquela reforma de 2017 lá, eles mudaram um pouquinho a lógica dessa história aí. Passou a ter um negócio chamado de sucumbência recíproca. E o que era sucumbência recíproca? Era o seguinte, vamos pegar esse caso que eu estava defendendo lá. Se o cara pediu R$210 mil e ele consegue
20 mil, ele perdeu 90% do que ele estava pedindo. Sobre esses 90% do que ele estava pedindo, no caso aí da quase 200 mil reais, ele deveria pagar a sucumbência ao empregador. Então aquela sucumbência lá normalmente sei lá, pode ser até 20%. A lei autoriza o juiz definir até 20%. Essa sucumbência aí o empregado também passa a assumir. Aí eles começaram, aquelas ações temerárias assim, começaram a diminuir sensivelmente. O cara ia lá, ele só procurava a justiça trabalhista quando ele tinha certeza que ele tinha direito àquilo lá. Se ele não tivesse direito, ele não se aventurava, não. Infelizmente a justiça trabalhista não entendeu dessa forma aí, achou que era muito leonino isso aí, e voltou meio ao que era antes, né? O cara hoje ele pode pedir, o juiz até condena ele lá na sucumbência recíproca, mas em função do cara não ter condições de pagar, o juiz pega e libera ele de pagar essa sucumbência recíproca aí. Ou seja, voltou meio ao que era antes. Existe a condenação, mas não existe a execução dessa condenação. E isso foi bastante importante porque isso aí diminuiu bastante as demandas, né? Não sei se vocês sabem, mas de todas as ações trabalhistas existentes no mundo, mais de 90% delas acontecem aqui no Brasil, exatamente por causa dessa leniência da Justiça do Trabalho. Leniência não, dessa bondade toda, né? Então, pega nesse caso que eu estava contando lá, que o cara pediu 210 mil reais, ele acabou levando 3.500 reais porque o meu cliente não quis continuar a briga, porque se ele quisesse continuar a briga, nem esses 3.500 reais ele ia pagar. Mas o meu cliente decidiu pagar 3.500 reais, então o cara pediu 210 mil, levou 3.500 e não pagou um centavo de sucumbência. Então isso aí foi um negócio muito importante, diminuiu assim, sensivelmente as demandas trabalhistas. Até os advogados, né, aqueles advogados que não se preocupavam muito no que ia pedia, com ou sem razão. Até os advogados começaram a ter mais parcimônia ao fazer os pedidos. Mas infelizmente já está meio votado, já voltou ao que era antes isso aí. Então essa reforma trabalhista que o Temer fez, ela foi muito importante. Além disso, ele fez outras reformas. Uma outra reforma que ele fez também é uma reforma que estabeleceu teto de gasto. Teto de gasto, o que é? Você não pode aumentar os gastos acima de um determinado patamar. Então, aquele teto de gasto lá, ele passou a fazer parte da lei de responsabilidade fiscal. Lembra que a gente falou dessa lei lá desde do Fernando Henrique? Então, essa lei aí obriga o cara a gastar mais, obriga o cara a não gastar mais do que está no orçamento. Entretanto, o orçamento antes do Temer era feito de qualquer jeito. Inventava lá receitas que inventava mesmo. Fazia umas mágicas lá, de repente aparecia receitas lá que todo mundo sabia que nunca ia ser realizada aquelas receitas, mas fazia parte do orçamento. Então, o orçamento crescia assim todo ano e chegava, não se executava. E especialmente a parte da receita não era executada, e aí ficava só o déficit. E aí, com a lei de limite de gastos, o que aconteceu? A partir de um determinado momento, a partir do ano de 2017, 2018, o orçamento da União não podia ser maior do que o orçamento do ano anterior acrescentado da inflação só. Ou seja, colocou o orçamento dentro de um patamar factível, né? Então não podia subir mais de qualquer jeito. Factível não, é exequível até, né? A palavra certa é exequível. E essa lei aí foi uma lei muito importante que, a partir de então, você não pode mais gastar, não pode mais fazer orçamento que é fictício, né? Antes se fazia orçamento fictício. A partir dessa lei aí, acabou-se com esse negócio de fazer orçamento fictício. A outra coisa, uma outra reforma importante que o governo Temer fez foi na questão das estatais. Foi passado no Congresso uma lei leonina para
questão da administração das estatais. Parou-se com esse negócio de nomear qualquer um, nomear político para cá, político para lá. Lembro que a gente estava vindo da Lava Jato, né? Que a Lava Jato foi exatamente, o motivo da Lava Jato foi exatamente esse poder que o executivo tinha de nomear quem ele queria, nomeava, entregava lá, os caras faziam as corrupções todas, e devolviam uma parte para quem nomeou, e aquilo de sempre, né? O mecanismo de sempre. Né? E aí, com a reforma nesse assunto aí que o Temer fez, o que aconteceu? A partir daquele momento, você não podia nomear nenhuma pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tivesse participado da campanha política do presidente, não podia ser nomeado para aquela estatal, para aquela empresa estatal. Não sei se vocês se lembram que assim que o Lula assumiu o terceiro mandato dele agora, ele teve que alterar o estatuto, ele teve que pedir uma alteração no estatuto das empresas públicas para aceitar que o mercadante assumisse uma função numa autarquia. Por que ele precisou? Porque o mercadante tinha participado da campanha eleitoral dele. Por essa lei aí da probidade administrativa das estatais, o mercadante não podia assumir a menos que passasse 3 anos. Aconteceu a mesma coisa com o presidente da Petrobras. Assumiu lá sei o que, Prates lá, acho que um senador, ex-senador, senador, sei lá. Para poder nomear esse cara aí, também teve que alterar o estatuto da Petrobras. E isso aí havia sido implantado no governo do Michel Temer. Então, veja, eles fizeram muitas coisas, eles fizeram muitas alterações que, a partir daquele momento lá, efetivamente colocou o Brasil nos trilhos novamente. A partir dali era só quem pegou continuar com aquilo lá que as coisas iam dar bons resultados. E com isso aí, o que aconteceu? Ele conseguiu, com essas medidas que ele tomou, ele foi sinalizando para o mercado, sinalizando para os investidores. Ocorreu que no final do governo ele tinha conseguido baixar o índice de inflação, baixar os juros. A taxa Selic caiu de 14 e qualquer coisa para 6,5, parece. A inflação caiu de 10 e pouco para 4 e alguma coisa. O dólar subiu um pouco, subiu de 3,47 para 3,60. O desemprego, como eu falei, subiu um pouquinho também, né? Subiu um pouquinho não, subiu bem. Subiu de 11 para 13, mas não pode se esquecer que houve aquela questão lá da terceirização, né? E isso aí influenciou no índice de desemprego. A Bolsa de Valores saiu de um patamar, o Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ele saiu de 48 mil pontos para 84 mil, quase dobrou nesse período de 2 anos e 4 meses. Ele quase dobrou, para vocês verem a pujança dos investimentos que foram feitos por causa dessas reformas implementadas pelo governo do Temer. Então, gente, foi um governo, assim, apesar de curto, foi um governo bastante profícuo, né? Foi bastante útil para aquilo que o Brasil precisava. Dava gosto de ver o Brasil entrar nos trilhos novamente, dava gosto de ver o Brasil deixar de ser Estado e passar a ser cidadão. Isso aí aconteceu de uma maneira bastante visível mesmo. Então, o governo Temer, a gente pode dizer que foi um governo que iniciou a despetização do país. Despetização no sentido de quê? Tirar o Brasil do cangote do povo, como diria o Paulo Guedes depois, né? Menos Brasília e mais Brasil. E o governo Temer começou com isso aí. Aí depois ele terminou o mandato, ele não concorreu, como ele sempre sinalizava, ele não concorreu, até porque com essas medidas todas que ele tomou aí, foram medidas impopulares, com certeza foram medidas impopulares. Imagina se ele concorresse lá com todas essas questões trabalhistas, como é que os sindicatos iam trabalhar isso aí em cima da cabeça dele, né? Então, até por isso, eu acho que ele decidiu mesmo não concorrer, mas ele entregou a faixa presidencial para o Bolsonaro,
e aí é outra história. Esse já é assunto para o próximo vídeo. E a gente pede então para você, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí, deixa o gostei ou não gostei, né? E se gostou, compartilhe com teus amigos. E como diria o Oi Luiz, se não gostou, compartilhe com teus inimigos. E aí a gente quer que você considere também a possibilidade de se inscrever no canal para a gente tentar mandar esses vídeos para mais pessoas. E aí o próprio YouTube vai mandar esses vídeos para as pessoas. Então, aqui direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.